a inteligência artificial deixou de ser uma promessa e passou a ser uma necessidade competitiva para as empresas de todos os setores. É quase redundante afirmar que vivemos na era da aceleração, que está impulsionado por inteligência artificial. Porém, com a ascensão de GenAI, inteligência artificial generativa, essa aceleração atingiu um novo patamar. E aí as perguntas surgiram muito mais depressa. Como fazer? Como deixar minha equipe preparada? Qual a cultura que eu tenho que ter na minha empresa para acelerar essa adoção de inteligência artificial? E como dar os primeiros passos com GenAI? Eu, Marcele Paiva, vou conduzir o OracleCast, o episódio de hoje, com 3 brilhantes convidados aqui. Começando por Patrícia Fumagalli, VP da Alpertec, da Alper Seguros, que é uma das maiores corretoras do Brasil. Junto comigo, Geone Miranda, gerente de executivo sênior de TI e engenharia da Clínica Beneficência Portuguesa, um dos maiores hubs de saúde da América Latina. E Alexandre Nakahara, meu colega da Oracle, diretor sênior de inteligência artificial e cloud. Então, para o episódio de hoje, vamos começar aqui com as primeiras perguntas dirigidas aqui. Nós acabamos de acompanhar uma programação intensa, com muitas novidades sobre AI durante o NVIDIA GTC. E que inovações, tecnologias chamaram mais a atenção de vocês para a gente começar nessa adoção, nessa jornada de AI? Então, começando aqui pelo meu amigo Geone. Acredito que a coisa que mais chamou a atenção é o poder de processamento que hoje para a engenharia clínica nos traz uma efetividade melhor na hora de conduzir um robô em uma operação. Além disso, a possibilidade da inteligência artificial e a IA generativa poder ajudar o médico na condução de um diagnóstico. Então isso, nesses 2 dias, foi o que mais me chamou a atenção. A própria aplicação da inteligência artificial, onde você consegue sincronizar e coordenar os agentes entre si, apesar de serem especialistas. Creio que esses 3 pontos foram os melhores até agora em que eu participei e chamo a atenção para dentro da BP. Muito bom, Geone. E você, Patrícia? Para você? Para mim, o que chamou muita atenção, por mais que a gente já esteja acostumado e esteja nesse ritmo, é a velocidade dessa evolução, né? O quanto a gente está ganhando, como o Geone falou, capacidade de processamento de uma forma muito acelerada, né? Até foi comentado isso, né? Assim, a lei de Moore levada ao extremo, né? Com uma redução de custo brutal, ou seja, tornando isso tudo cada vez mais viável. Então, acho que essa velocidade me chamou muita atenção. E me interessou também que a discussão está cada vez mais aplicada, né? Então, agora que a gente tem essa enormidade dessa tecnologia colocada aí, como que a gente faz essa última milha de fazer isso chegar nas empresas, nos usuários, nos clientes, nos pacientes? Então, acho que esses são, para mim, os 2 pontos altos aí da conferência. E para você, Naka, o que mais chamou a atenção durante essa semana aqui no GTC da NVIDIA? O GTC já virou um marco, uma data muito especial para AI, né? A gente vê o ecossistema todo vibrando, as pessoas realmente trocando conhecimento. E o bom é que todo o conteúdo ele é gravado, então ele está acessível a qualquer pessoa depois de assistir diversos vídeos e absorver esse conteúdo. Na prática, eu vejo que a gente vê cada vez mais soluções, empresas de todos os setores abraçando a AI, né? E a IA generativa, indo muito além de simplesmente conversar com um chat, enfim, num site, né? A gente vê que realmente é possível criar soluções novas, aplicar AI na prática. Em todos os setores a gente vê isso acontecendo, as pessoas muito interessadas e fazendo acontecer no dia a dia. Então, assim, é um prazer enorme de ver como as pessoas estão adotando não só o hardware, enfim, as stacks de softwares diversas, muita coisa open source, né, muita coisa sendo aberta, a própria NVIDIA também abrindo muita coisa. E também tem muita novidade dentro da nossa nuvem, né? Então, a Oracle Cloud, a gente anunciou muita coisa legal também. Então, para mim, essas foram um grande marco do GTC. Então, posso resumir. Geone comentou sobre os agentes, que a gente até já está evoluindo, né, nessa questão do GenAI,
sobre aplicações que a Patrícia trouxe, né? Sobre quão agora mais acessível ficou em relação a custo e sobre realmente já ter casos para ter essa discussão. E sim, a nuvem sendo também esse grande alavancador, né? Para que a gente possa realmente ter essa adoção, não só aí de toda essa jornada de inovação, mas como é que a gente torna acessível em todos os, vamos dizer, tamanhos de companhias, de todos os setores, né? Mas agora olhando, né? Então a gente tem esse contexto que nós tivemos aqui durante essa semana, tivemos essa pausa para ter esse grande marco de AI, como bem comentou o Naka, mas voltando para as organizações, como é que vocês têm visto isso já no dia a dia de vocês e o que vocês estão vendo também daqui para frente? Olha, dentro da parte da saúde, a gente vê muito atendimento ao paciente, né? A possibilidade do médico poder interagir com o paciente de uma maneira mais fácil, mais transparente, trazer um laudo técnico em que ele demorava muito tempo para poder analisar várias imagens. Hoje, com os agentes especialistas, isso consegue trazer em menor tempo, facilitando o atendimento na ponta e dando um laudo mais assertivo. Então, hoje, se você olhar o parceiro que a gente tem, e aí o Naka sabe muito bem, tendo uma cloud que atinja a grande dimensão que é o Brasil, poder atender isso de uma maneira fluida, isso também traz a importância de quanto tempo você entrega essa solução na ponta, olhando para o seu paciente e para o seu negócio. Porque no fundo, quando você atende o paciente e traz o resultado para o negócio, você uniu a estratégia com a operação. Mas qual o problema está sendo resolvido com inteligência artificial? Não é usar tecnologia ou GenAI, um agente por usar, né? Mas como é que a gente capta realmente o que vai fazer diferença, o que vai tornar a nossa empresa mais competitiva e que problemas a gente está resolvendo então da nossa sociedade? Acho que você trouxe um caso super claro, que é como é que eu acelero um laudo? Laudo, estamos falando de uma vida, de uma pessoa, então como é que eu consigo acelerar? E que bacana que você já está vendo os laudos técnicos tendo essa aceleração, né? Saindo aí já para uma agilidade em descobrir que pode estar salvando vidas, né? Não só salvando, né? Possibilitando você atender mais rápido o paciente, que às vezes não é só a vida, é o tempo que ele precisa para que ele não atinja um estado mais crítico. Já tem o melhor tratamento, já né? tem o melhor tratamento já no início. Perfeito. E você, Patrícia, o que você tem visto no seu dia a dia e o que você leva daqui para o teu dia a dia na tua empresa? Eu acho que esse ponto que você colocou, Marcela, é super relevante, né? De a gente olhar para a dor, né? Isso não só com a IA, acho que com toda a tecnologia nova que chega, tem ali um buzz, né? E tem uma vontade de querer levar aquela tecnologia para dentro, né? E muitas vezes eu acho que as empresas deixam de fazer essa pergunta que você colocou, que para mim é a mais importante, né? Então, o que eu quero resolver? Então, não é eu quero levar a IA porque a IA é legal, mas quais são as dores e quais são os desafios de negócio que eu tenho aqui dentro que podem ser resolvidos com a IA? Né? Então, eu acho que essa lógica de construção ali do raciocínio para incorporar uma tecnologia é o que faz os casos de sucesso terem mais sucesso, né? Então, acho que de forma... E aí, pensando nas empresas de uma forma geral, antes de falar especificamente aqui do mercado de seguros, as empresas... às vezes, elas muitas vezes, né, elas não acompanham essa velocidade de mudança que a gente acabou de comentar, né? Mas, por outro lado, isso que num primeiro momento pode parecer assustador, às vezes pode se tornar uma grande oportunidade, né? Eu gosto muito de um conceito que a Singularity University traz, que é o do leapfrog, né? Que é de você dar aquele salto adicional. Então, já que você não foi o primeiro a adotar aquela solução, você chegou um pouquinho depois, o que eu aprendo com quem já fez e eu já faço esse caminho muito mais curto e colher resultado. Então, eu acho que isso vale para a maior parte das empresas que são mais tradicionais ou que são maiores e que têm demoram às vezes um pouquinho mais de reagir, mas agora fica tudo muito mais acessível com a cloud, com o custo menor de você conseguir pôr isso para dentro, né? E aí, falando especificamente de seguros, aí no nosso caso, nós que somos corretora, não somos seguradora, o nosso principal objetivo é atender o cliente, né? Nós somos um grande consultor para o nosso cliente para escolher os seguros certos e que ele esteja realmente coberto e protegido, né? Então, eu acho que a gente tem oportunidades nessa inteligência de atendimento, né? O que eu posso ter de dados sobre o meu cliente, sobre o mercado, sobre aquela situação, sobre aquele tipo de produto, que eu possa entregar uma solução melhor. E no nosso caso, que é uma empresa que cresce muito rápido,
a gente está olhando também para coisas básicas, mas que a IA ajuda muito, que é a eficiência da nossa operação. Né? Então, nós somos uma empresa que cresce aí a 2 dígitos por ano há alguns anos. Então, isso traz desafios grandes de escala e a gente consegue, para a IA, consegue nos ajudar muito em ganhos de eficiência da operação dos times, de time de atendimento, etc. Legal. E Naka, você que está há muito tempo trabalhando com inteligência artificial, é o nosso diretor engenheiro aí, viajando por toda esse América Latina, visitando o cliente e vivendo essa aplicação. O que você teria assim de dicas para dar desses primeiros passos? O que você tem visto que as empresas estão fazendo como primeira onda, visto que inteligência artificial já é um tema que você já trabalha há muito tempo, mas com essa ascensão do GenAI realmente tomou outras proporções, né? Como é que você tem visto isso no dia a dia? Que dicas você pode dar para quem está começando agora? Eu acho que é o fato de que todo mundo começou a experimentar a GenAI. Isso é fundamental para... que é isso, né? Eu preciso ir subindo alguns degraus daquilo que eu conheço, porque, enfim, a adoção às vezes ela é um pouco mais complexa. E aí existem alguns shortcuts, né? Como vocês comentaram, né? Adotar eventualmente tecnologias que já trazem a GenAI embebida, né? Então isso a Oracle fornece muito pelas as aplicações SaaS, por exemplo. Então eu não preciso ter a preocupação naquele processo de negócio, tudo aquilo já vem fazendo parte, os agentes fazem parte daquele processo. Então, acho que é um olhar pelos casos de uso. Então, no final, abraçar a adoção, de certa forma, né, de começar a usar. É fundamental, acredito que muitos já começaram, mas realmente existe um desafio de colocar no ar. Né? Então, contar com o apoio de consultores, né? Contar com a Oracle, a gente ajuda muito os clientes no dia a dia, não só a escolher a melhor tecnologia, mas na adoção em si. Então, ter esse tipo de apoio acho que no final colabora muito com a adoção e colocar em produção os casos de uso. No final das contas, todos os processos podem incorporar GenAI. Né? Você falou muito sobre o impacto na experiência do cliente, né? Dos processos de negócio. No final das contas, todas as empresas podem aplicar GenAI nos seus processos. Obviamente é uma questão de fazer um mapeio de prioridade, como você comentou, mas também não precisa se olhar o caso de uso isolado e esperar que ele vai trazer o retorno, olhar como se fosse um portfólio, né, padrão de, olha, o que dá retorno, o que não dá, e eu vou eventualmente eliminar aquilo que não dá, porque no final eles são muito sinérgicos, né? Se você faz uma melhoria e aplica GenAI no processo, eventualmente aquele caso de uso isoladamente é difícil de mensurar o ROI, né? Mas se todos caminham para uma melhor experiência do seu cliente final, interno ou externo, você sabe que aquilo é algo que precisa ser feito, né? E as empresas, elas precisam aplicar a GenAI para serem mais eficientes, todos, né? Todos nós. Eu vou pegar o teu gancho, né, Naka? A gente fica falando muito em portfólio. Na verdade, a gente tem que olhar o cenário como um todo, escolher uma prioridade, mas que ela possa evoluir. Então, quando a gente está falando no assistencial, atender um cliente para que ele possa ser atendido mais rápido, no fundo eu estou resolvendo 2 problemas. Eu estou resolvendo o problema de que eu consigo atender meu cliente de uma forma mais efetiva, num tempo menor, e no outro lado, eu estou fazendo uma eficiência operacional. O médico que levava 3 horas para poder fazer um laudo, hoje ele leva 30 minutos, ele ganhou 1h30 para poder atender um outro paciente. Então você acaba olhando o portfólio, olhando o cenário completo, mas não ficando preso a uma determinada área, mas no plano de negócio como um todo. Né? Johnny, continuando com você, o Naka falou de experimentação. E eu comentei que você é a pessoa que mais morou em países diferentes. Mas por que eu comentei isso? Porque isso tem a ver com cultura. Sim. E tem a ver não só com aplicar a tecnologia, mas como é que a gente tem uma leitura, e vocês no dia a dia lá na Beneficência Portuguesa tem uma leitura da cultura que você está, como diferenciar e fazer que a cultura de adoção de inteligência artificial permeie não só a área de tecnologia, mas todas as estruturas. Como é que você
visualiza isso e como é que vocês têm trabalhado essa questão da cultura de adoção de inteligência artificial? Eu vou parafrasear o Naka. Faz um primeiro teste, entende o que você precisa resolver, executa, entrega o resultado, ajusta o caminho, que na maioria das vezes a gente escolhe pela facilidade que a equipe tem, mas ao mesmo tempo talvez não seja a facilidade que você precise para resolver o problema como um todo, olhando para um cenário mais amplo. Traga os consultores para perto, e a Oracle tem uma equipe fenomenal, que a gente vem trabalhando com eles, isso acaba gerando e disseminando essa cultura de inovação, até para a própria equipe que está trabalhando. Você traz uma pessoa para discutir junto com um consultor, essa pessoa que está dando um primeiro passo, ela começa a ir pesquisar, começa a trabalhar, e a nossa função é ser o facilitador. Não tem outra alternativa do que as pessoas precisam ter o conhecimento e saber o que elas podem agregar com aquilo dentro do projeto como um todo ou dentro da cultura da empresa. E é assim que a gente está trabalhando, para que essa cultura de inovação possa ser disseminada e amplificada, não só em TI, mas para a área de negócio. Perfeito. E aí, Patrícia, a gente também conversando ao longo da semana, nós falamos também um pouco sobre... Não, é muito legal ter um GenAI, LLMs, mas como é que eu trabalho a fundação, que seriam os dados? Porque muito se fala do que está lá no fim da jornada, mas pouco ainda se fala de como que eu trato os dados, né? Que hoje a gravidade de tudo está em torno dos dados. Como é que você, corretora de seguros, milhões de dados transacionados aí por dia, como é que você vê e como é que vocês estão trabalhando o começo dessa jornada? É um desafio, né? Porque a gente... já há muitos, óbvio, anos, décadas que se fala da importância dos dados, mas a verdade é que às vezes a gente só começa a olhar para algumas questões quando você realmente começa a precisar delas, né? Então, às vezes a gente, lógico, já vinha evoluindo para esse processo, construímos nossa Data Lake, tem todas as origens importantes conectadas lá, a gente já vem trabalhando com isso, mas tem ainda desafios de qualidade do dado estar limpo, né? Do dado ser confiável, né? Do dado estar correto, né? E a gente ainda tem muitos desafios. E o que está sendo legal é que a hora que a gente quer colocar uma solução de IA para trabalhar em cima desses dados, e a gente começa a perceber, né, porque vai puxando a cordinha, né, e aí vão aparecendo esses desafios, isso também nos leva a resolver alguns problemas de base fundacionais, né, que só tem ganha-ganha, né. Eu acho que o desafio que a gente tem aqui é também não querer ser perfeito nesse ponto. Porque se você começa a voltar para trás para corrigir esses dados todos, você não põe nunca a sua solução de IA para rodar. Porque ainda é muito trabalho para feito lá. Então, esse ponto ótimo e essa evolução contínua, né, que tanto o Naka quanto o Jânio comentaram, eu acho que é importante. A gente vai, ajusta aqui, melhora, faz, olha, para fazer isso aqui, talvez precise um mínimo para começar a funcionar, senão não funciona. Mas faz o mínimo, bota o carro na rua e vamos começar a experimentar. Mas eu acho que esse é um desafio de todas as empresas, né? Eu duvido que tenha uma empresa hoje que vai falar assim, não, meus dados estão ótimos, estou pronta para começar. Né? Eu acho que sempre ainda vai ser um desafio por um bom tempo. Eu acho que tem uma empresa que pode ajudar com os dados. Será? Olha só! Sei lá, que empresa é essa que pode ajudar? Eu ia comentar, né, como esse tema da GenAI, ela vai evoluindo tão rápido, né? No final, a gente embarcou isso dentro da plataforma de dados da Oracle, né? E até uma das aplicações, acho que é o mais clássico, é a gente poder usar a GenAI para falar com os dados, né? Acho que vocês já devem ter visto vários vídeos. Tem vários clientes aplicando esse caso de uso, que você democratiza ainda mais o acesso ao dado, né? O que vinha lá atrás, nos primórdios do Business Intelligence, de você liberar dashboard ou self-service. Hoje você fala com o dado e ainda mantendo o nível de segurança que, né, o Oracle faz muito bem. Mas além disso, começam a se abrir outros casos interessantes, até o de usar a GenAI para você melhorar a qualidade do seu dado. Talvez é gerar novas classificações, você eventualmente até gerar dados sintéticos a partir desses dados, então você vai conseguir trabalhar com ou fornecer um dado, aquilo que sempre o cientista de dados quis, eu preciso da base inteira para fazer um melhor modelo, né? E por questão de segurança é difícil a gente liberar todos os dados. Mas com dados sintéticos isso passa a ser uma possibilidade, né? Então, existem muitas inovações bem interessantes. Por causa da GenAI, eu acho que abre-se portas para melhorar
o próprio dado que vai ser usado para depois alimentar a GenAI. Então, uma coisa interessante agora que a gente está. O que é o AI is Now para você, Johnny? Para nós, principalmente, é essa jornada de atendimento do paciente. E aí, Naka, muito que você falou é olhar para os dados e pedir para que o AI nos ajude a realmente fazer esse correlacionamento, porque a volumetria, a complexidade, eu acho que a gente tem de monte, mas entender qual é a melhor forma de correlacionar na hora que o paciente está sendo atendido, ou se é na hora que ele está abrindo a solicitação de atendimento. Então, a gente está voltando com essa ideia para poder fazer um aplicativo que possa ser mais responsivo para o cliente, com linguagem natural. E olhando para a parte de medicina, eu fiquei fascinado com o robô de ultrassom. Porque quando você olha um ultrassom dentro do hospital, é maior do que a sala que nós estamos hoje e consome eletricidade imensa. E nós sabemos que no Brasil a gente passa por alguns probleminhas aí de eletricidade, e quando você diminui isso e traz um robô que tem assertividade num tamanho adequado, isso também te proporciona abrir outras possibilidades. Então eu estou indo com essas duas visões para agora. AI is Now, jornada de atendimento ao cliente. Ao cliente, efetivo. Muito bom. Para você, Patrícia, o que é AI is Now? Eu acho que as empresas principalmente entenderem e aceitarem que não é um buzz, né? Que é uma coisa que está aí e que veio para ficar e que é uma realidade nova, que as pessoas já incorporaram isso no dia a dia, que já está no dia a dia delas e que a gente tem que levar isso para dentro do negócio, né? Então, até pegando um gancho com o que vocês comentaram antes sobre como facilitar essa adoção, eu acredito muito que tudo que tem a ver com transformação digital é muito mais sobre pessoas e cultura do que sobre tecnologia, né? Então, você precisa olhar para pessoas e cultura. E uma das coisas que a gente está fazendo lá na Alper é incentivando o uso de GenAI para as coisas do dia a dia de todo mundo. Então, vamos usar para fazer busca em e-mail, vamos usar para construir planilha, vamos fazer apresentação com IA, vamos usar para resumir PDF, vamos usar para... Porque isso você faz a ponte entre a experiência individual que as pessoas têm, ela leva essa experiência para o trabalho dela do dia a dia e isso começa a mudar a cultura. E aí ela começa a olhar para o negócio dela pelo olhar também de, putz, será que se eu não tivesse IA aqui também, isso também não poderia me ajudar, né? E aí uma coisa meio que começa a puxar a outra. Então, eu acho que é isso de internalizar, incorporar no nosso dia a dia e isso começa a aparecer nas oportunidades de negócio, que é por onde a gente tem que começar, né? Onde eu acredito. Eu vou pegar só um gancho, Patrícia, achei interessante o que você falou, que é a personalização que a gente tanto precisa, né? Para identificar com os dados aquilo que realmente vai fazer diferença para o negócio e para o cliente. É isso mesmo. E eu acredito muito que você precisa... isso que a gente fala de levar o negócio não é só porque é legal e porque traz resultado. É porque quem entende a dor é quem está lá no negócio, né? É muito difícil, às vezes, alguém de um lugar de TI fala o seguinte, nossa, essa solução vai ser genial para você. Aí você chega a pessoa e fala, não, mas esse não tem essa dor. Esse não é o meu problema é outro, né? Porque quem tem a dor e quem sabe fazer as perguntas certas, etc., é quem está vivendo, né? Então, essa pessoa tem que entender o potencial, não adianta a gente querer empurrar via tecnologia, né? E para você, Naka, que conselho você teria para o nosso cliente de AI is Now? AI is Now é isso, no final todo mundo está vivendo a AI já hoje, então isso aproxima a TI com quem está vivendo a dor, facilita a comunicação, né? Então acho que realmente agora as empresas que ainda não iniciaram ou já iniciaram poder acelerar, na verdade, as entregas, né? Porque no final a gente só tangibiliza o now quando a gente entrega valor, entrega um benefício, seja para o cliente, seja para alguém interno. Um processo. Então é isso, colocar casos no ar que vão gerar impacto. E aí, para a gente ir finalizando, tem um desafio, né? Que é o AI agora, mas a gente também tem que olhar sempre também o médio e longo prazo, porque também essa corrida faz com que às vezes as decisões de curto prazo não ajudem a construir para onde o rumo das empresas, tá, né? O mercado vem, né, não só o negócio em si, mas assim, para não vir uma outra entrante e às vezes acabar com o nosso próprio negócio, né? Então, como é que vocês veem? Então, o curto prazo já ficou claro para mim, mas assim, o médio,
Acho que o futuro a gente ainda não tem tanta certeza, mas talvez no médio prazo, como é que você já visualiza esse caminho que você está programando ali na Beneficência Portuguesa? A gente está olhando muito aquilo que eu falei para você. A AI ela vem como um apoio ao médico, ao laudo, a um robô que vai fazer uma cirurgia, aos dados que a gente vai poder integrar e poder dividir isso dentro de um ambiente controlado. Para quê? Para a gente poder ter especialistas que possam opinar e ajudar a gente melhorar o nosso motor. Quando isso estiver nesse patamar, eu acho que a gente não vai deixar de ter o ser humano trabalhando com a IA, mas a gente vai deixar o ser humano no ponto mais alto, que é pensar naquilo que ele pode evoluir e não ficar fazendo a operacionalização que a gente está fazendo hoje, porque é o caminho da maturidade. A gente ainda está andando em muitos dos pontos. Os dados, a gente tem que fazer um bom trabalho para isso, usar IA para poder fazer o correlacionamento, fazer a mineração desses dados da maneira correta e trazer isso como resultado. Eu acredito muito na cultura de experimentação. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão de longo prazo, principalmente como, né, qual que é a nossa... Para onde que a gente está olhando, o que a gente está mirando, para a gente não perder o foco. Mas o como, na velocidade que as coisas mudam, eu acho que a gente tem que ir muito aprendendo. Né? Então, conforme a gente consegue experimentar melhor com um time o mais multifuncional possível. Então, concordo demais da gente ter as parcerias e os grupos e as visões diferentes para fazer isso. Identificar e ir fazendo ajustes de rota, eu acho que a gente consegue ser mais rápido nessa incorporação, errar mais barato, vamos chamar assim, não é errar menos, mas errar mais barato, conforme a gente vai evoluindo e aprendendo com esse processo. Mas acho que mais do que tudo, e essa para mim é a discussão que está no ar, né, como é que vai ser, a gente vai dominar a IA vai dominar a gente, eu acho que a minha sensação é que a gente está num ponto de inflexão sobre isso, e que a gente tem que assumir para a gente as responsabilidades sobre as escolhas que vão ser feitas. Né? Então, é muito menos falar, será que eu vou ser dominado ou não vou? E muito mais falar como que a gente pode pautar o que vai fazer na linha do humano estar presente, né? Como que a gente pauta essas escolhas para garantir que elas sejam o melhor. Então, acho que a minha visão de futuro, ela está muito mais em a gente assumir, todos nós, né, pessoas físicas e jurídicas, assumirmos para nós a responsabilidade de para onde isso vai, porque eu acho que é o momento de fazer essas escolhas, e as escolhas, né, precisam ser cuidadosas nesse momento. Eu acho que no final das contas a cloud é uma habilitadora, uma catalisadora de todo o processo. Mas aí pensando realmente até médio prazo, né, uma parte base fundamental são os dados. A gente falou aqui já sobre eles, mas no final das contas a AI só consegue atuar em função e tendo esses dados. A gente não pode, e cada empresa, enfim, não pode perder esse controle, porque realmente isso é um importante ativo, né, para o seu negócio, para a segurança, em relação também no nível pessoal e jurídica. Então isso eu acho que é chave, a Oracle está aqui realmente com soluções para isso. Né? No final das contas, também com a aplicação correta, todo mundo aumentando a eficiência, né, usando a AI, seja já mais pronta, seja construindo uma solução totalmente nova. Né? A gente viu aqui tantas startups ou empresas novas de AI que não existiam há um ano. Você está trazendo mais, enfim, valor, né? Economia, você está agregando valor, está melhorando a eficiência. E a gente, aí pensando num tema mais até de soberania, a gente precisa trazer isso para o contexto Brasil e América Latina, né? Então a gente precisa que... porque no final a gente entra num contexto bem global, né? Fica bem nítido aqui, tantas culturas diferentes, tantas empresas inovando em diversos setores. Precisamos ter mais brasileiros e brasileiras, né? Com soluções e talvez até competindo no nível global, né? Então a Oracle também pode ser um catalisador desse processo para a gente trazer mais competitividade. E para encerrarmos, vou querer assim, 3 palavras de cada um, o que significa neste momento adotar inteligência artificial. Vou começar por mim. O que ficou para mim dessa jornada aqui? Que acho que é conhecimento, agilidade e experimentação. E aí, para inverter, vou começar com a Patrícia.
Você usou 2 das minhas 3. Agora Pode, tem não que ser tem mais problema. criativa. Vamos colocar aqui ó, a tag de nuvens, depois a mais falada. Mas eu acho, talvez eu traria coragem, porque eu acho que ainda requer para fazer aqui as escolhas, dar os passos que precisam ser dados, né? Visão de negócio, aí pode contar com uma palavra só, visão de negócio. Uhum. Mas eu acho que eu preciso reforçar aí a experimentação. Eu acho que a experimentação é o processo que garante essa aprendizagem contínua aqui pra gente. Muito bom. Gione? Eu diria que é a liberdade, porque o open source está aí para a gente poder testar e validar. Ter a segurança, que é não só de dados, mas uma equipe de consultores e parceiros que possam te atender. E resultado, porque no fundo não é só trazer IA, é resolver o seu problema para atender a alguma coisa específica para poder ter retorno para toda a cadeia. Muito bom. Futuro, presente e humanidade. Muito bom. Vou repetir as palavras dos nossos convidados. Então, futuro, presente, humanidade, resultado, segurança de dados e de equipe e de parceiros, liberdade, muito que ele quis dizer com open source, coragem, visão de negócio, experimentação, conhecimento e aprendizado. Esse é um pouco do que a gente trouxe nesse OracleCast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, sigam nossas páginas, deem feedback para a gente construir os próximos episódios sobre inteligência artificial, sobre o que você quer ouvir, sobre que mais convidados vocês querem ouvir, que segmento seria muito interessante para que a gente possa trazer. Então, muito obrigado a vocês 3, obrigado pela semana, obrigado pela jornada, pela troca com todos vocês, espero que todos curtam esse nosso episódio.